Boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Vocês estão bem? Gente, todos os avisos são importantes, mas no dia 7 você pode vir no bazar comprar uma roupa e vir para o culto à noite, participar do momento aqui, desse momento tão importante para mim, para a Esther, para a minha família. Né? Nós estamos muito felizes em servir essa comunidade já, a Célia falou ali, né, já há alguns anos, e felizes porque Deus tem trabalhado no nosso coração, tem trabalhado no coração da igreja, nós ficamos felizes em participar disso tudo. Né? Sermos ordenados como pastores é realmente uma honra para nós, mas eu quero dizer para vocês que isso só faz sentido porque existem vocês nas nossas vidas. Então, estejam aqui celebrando junto com a gente, amém? Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é relacionamento de irmãos. Queria que você abrisse a palavra de Deus em João capítulo 13. Nós estamos aqui pela terceira vez, tivemos um culto de manhã maravilhoso, e lá em Sorocaba também, muito abençoado, e estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Eu estou um pouquinho sem voz. Alguém participou aí do 24 horas de adoração que teve aí? Glória a Deus, você que pôde participar, né? Da próxima vez, você que não pôde, separe um tempinho para estar aqui junto com a gente, buscando, intensificando o nosso relacionamento, nossa oração, a nossa busca pelo Senhor. Isso realmente foi foi muito bom, né? E ele mostra a necessidade de nós intensificarmos a nossa vida com Deus. Todos abertos, João 13, verso 35, diz assim: Contudo, com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Mais uma vez, com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos, ó Pai, porque existe uma atmosfera de adoração tão grande neste lugar, ó Pai, que nos alcança a nossa mente, o nosso coração, e o que nós podemos fazer em resposta é disponibilizar, ó Pai, a nossa vida, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa mente para receber de Ti, receber a palavra que vem do Seu coração. E nós nos colocamos, ó Pai, realmente à disposição, tira toda a distração para que nós possamos sair daqui edificados, em nome de Jesus. Queridos, esse texto de Jesus, ele diz aqui que com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ele deixa claro um tema que é bastante importante, que nós vamos trabalhar nesses próximos 2 domingos, envolvendo relacionamentos, relacionamento entre as pessoas e relacionamento entre irmãos. A gente vê que o evangelho que eu e você vivemos e que nós pregamos, inclusive nessa comunidade, biblicamente, é um evangelho que nos motiva e nos incentiva a sairmos desse isolamento, né, dessa vida sozinha. Ela sempre te convida a você participar de uma reunião de pessoas, você te convida a participar de um grupo, a gente vai sempre incentivar a você se relacionar com pessoas, porque isso é bíblico. A gente vê aqui Jesus falando que é dessa forma que o nome dele seria conhecido. Então, como é que nós vamos fazer o nome de Jesus conhecido? A partir do momento que eu e você amarmos uns aos outros, a partir do momento que eu e você compartilharmos de uma vida uns com os outros. Bons relacionamentos agradam o coração de Deus, então não tem como você fugir disso. É por isso que nós constantemente incentivaremos você a participar de algo, a você se envolver em algo, a você estar conhecido, alguém conhecer você pelo nome, porque isso é bíblico. Obviamente que existem alguns desafios, existem pessoas que pensam diferente de você, alguém que cresceu diferente de você, veio de uma família diferente da sua, alguém que tem habilidade que talvez você gostaria de ter. A gente vai falar um pouco sobre a história de Davi hoje, mas só citando bem rápido, um exemplo de alguém que percebeu uma habilidade diferente da dele foi Saul. Quando Saul percebe que Davi começou a desenvolver uma popularidade, inclusive maior do que a dele, a Bíblia diz que começa a nascer uma inveja no coração de Saul, inclusive de começar a perseguir Davi.
O que nós vemos? As pessoas reconhecendo os feitos de Davi, dizendo assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Eles começam a comparar. Então, não era só uma enaltação aos feitos de Davi, mas era também uma comparação em relação àquilo que Saul estava fazendo. Então, Saul não teve uma habilidade para lidar com o fato de Davi estar se destacando e tendo uma popularidade, por exemplo, maior do que a dele. A importância de nós aprendermos a lidar com os nossos relacionamentos, porque você constantemente vai se envolver com alguém que fala melhor que você, ou que canta melhor que você. Eu estou aqui quase sem voz hoje, porque me faltam algumas habilidades de controle da minha voz. Então a gente estava aqui nas 24 horas de adoração, e eu participei do último turno e dei tudo que eu tinha. Tudo aquilo que eu tinha de voz. Mas a nossa querida Mayara Nicolau pode ficar por 24 horas cantando e ainda assim a voz dela continua plena. Ela fala assim: minha voz já não está saindo. De repente ela vem aqui no último turno e, meu Deus do céu, se você perdeu, vai lá no YouTube, você consegue ver. Por quê? Porque a Mayara tem uma habilidade, ela aprendeu, ela desenvolveu, ela praticou. O fato é, como que eu olho para a habilidade de uma outra pessoa e eu falo assim: uau, a Mayara, como é que a Mayara faz isso? Está certo que ela nasceu assim, né? Algumas pessoas desenvolvem coisas, outras nascem com elas, né? Mas assim, a gente olhar e falar assim: que habilidade, como é que eu lido com isso? Puxa, eu queria cantar que nem ela, eu queria conseguir segurar a minha voz que nem ela e não perder a voz depois do terceiro louvor. São habilidades que a gente vai olhar para pessoas e nós vamos ver, pessoas são diferentes, pessoas pensam diferentes, pessoas lideram de formas diferentes, e como que eu estou pronto para lidar com esses relacionamentos? Afinal, o Senhor te inseriu dentro de uma comunidade. Nós estamos aqui, na semana passada, com um pouco mais de 700 pessoas entre os 3 cultos. Glória a Deus por isso. E cada vez mais começa a entrar uma diversidade de pessoas com perfis diferentes, com comportamentos diferentes, com jeito diferente, com estilos diferentes. E eu e você somos encorajados a desenvolver a habilidade de nos relacionarmos. Nós escutamos um termo, né, e você provavelmente deve ter escutado, sobre quando a gente fala assim: meu pai espiritual, porque fulano é meu pai. Eu lembro que há algum tempo atrás eu falava, pastor, quando eu fazia um parabéns para ele: você como meu amigo, como meu irmão, né? Hoje em Sorocaba eu falei como um filho não, pastor. Como um amigo, como um pai, no sentido de posições em momentos que ele trouxe algumas coisas importantes na minha vida, alguns direcionamentos importantes na minha vida. Mas eu queria falar para você, está tão deturpado esse conceito hoje, as pessoas confundem e tanto, porque elas acham, e a gente vê isso infelizmente em muitas igrejas, e eu digo infelizmente, porque eles adotam essa questão de: eu ganhei alguém para Jesus e eu sou o pai espiritual daquela pessoa, e de repente parece que eu tenho poder sobre ela. Eu falo para ela: você não vai, ou você vai comprar isso, ou você não vai comprar aquilo. Então, queridos, olha, eu diria que existe muito questionamento a respeito desse termo, de nós falarmos pais espirituais. Agora, existe algo que nós vemos na Bíblia que não tem questionamentos. Por quê? Porque se eu sou filho de Deus Pai, e vocês também são filhos de Deus Pai, logo nós somos... É uma matemática bem difícil, eu vou falar de novo aqui para vocês me ajudarem. Se eu sou filho de Deus Pai, e vocês também são filhos de Deus Pai, logo nós somos... Muito bem, muito bem. E é sobre esse relacionamento entre irmãos que eu gostaria de falar hoje e no próximo domingo. Eu vou citar aqui 2 episódios da história de Davi que mostram um relacionamento ruim e mostram um relacionamento bom. E Marco, por que você vai falar isso? Porque eu quero que vocês percebam, dentro dessas 2 passagens, o poder que há na influência de um relacionamento que existe. E esse relacionamento pode influenciar negativamente ou ele pode influenciar positivamente. Queria que você abrisse em 2 Samuel, capítulo 13, do verso 1 ao 5. Nós primeiro vamos falar de um exemplo de um relacionamento ruim. 2 Samuel 13, verso 1 diz assim: depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado
a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Então, pausa aí só para nós entendermos o texto. Nós estamos falando de Davi, o rei Davi, e ele tinha alguns filhos, mas os filhos citados nessa passagem são Amnon, filho de Davi, Absalão, filho de Davi também, e Tamar, filha de Davi. O que o texto diz é que Amnon e Tamar, eles eram filhos por parte de pai, por isso que ele chama de Tamar, era a meia-irmã de Amnon. E aí o texto fala que Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, e parecia impossível aproximar dela. Verso 3. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? E Amnon lhe disse: eu estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Então disse Jonadab: vá para a cama, finja estar doente, e quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Queridos, o texto todo, e aqui eu li só para nós contextualizarmos, ele fala a respeito de um dos filhos de Davi, Amnon, que se apaixonou pela sua irmã. Isso é proibido hoje e era proibido lá atrás. Mas o que acontece? Esse sentimento cresceu dentro dele e ele começou a ficar com uma aparência abatida, sabe, com o físico abatido, imagino que perdendo quilos a ponto das pessoas, inclusive, identificarem. Só que Jonadab, que a Bíblia coloca aqui como um amigo, mas também como ele era sobrinho de Davi, ele era alguém que tinha convívio e relacionamento na casa de Davi com os filhos de Davi, ou seja, com os seus primos. E Jonadab, ele pergunta para Amnon, fala: cara, por que você está tão abatido assim? Já viu alguém que os adolescentes da vida, não sei se você já chegou a perder quilo, porque você estava apaixonado por alguém. Meu Deus do céu, está tão apaixonado, não consegue nem comer. Nossa, irmão, procura seu leite de célula, nós precisamos conversar com você. E aí, a gente vê nesse texto, falando que esse cara ele começou a sentir tanto isso começou a ficar perceptível. Jonadab, primo dele, chegou e falou: Amnon, por que você está assim, cara? Por que você está abatido? E Amnon, ele abre para ele revela, ele dizendo assim: olha, eu estou apaixonado pela minha irmã Tamar. O que Jonadab faz? E eu diria aqui que é o exemplo de alguém que desenvolvia um relacionamento, mas que tem uma interferência negativa. Ele propõe para Amnon um plano, e eu diria que um plano perverso. Ele meio que prepara o caminho, prepara o ambiente para que você finja estar doente. E quando você estiver fingindo que estiver doente, o seu pai, Davi, vai chegar até você, ele vai perguntar para você o que está acontecendo, você fala que está muito abatido, e você pede para que a sua irmã Tamar prepare alguma coisa para você. Qual era o plano perverso? Se você ler 2 Samuel, capítulo 13, todo, você vai ver que quando Tamar chega, isso tudo acontece, o plano se cumpre, e quando ela chega para servir Amnon, ele, de uma forma forçada, ele violenta Tamar. E aí a gente tem um caso trágico dentro da casa de Davi. A gente vê um dos episódios narrados aqui como um estupro. E aí você fala: cara, que absurdo isso. Gerou uma influência e propôs um plano perverso para Amnon. A Bíblia diz que a tragédia foi tão grande que depois de acontecer isso, ele sente um certo tipo de repulsão por Tamar, depois de ter violentado ela. Absalão, que era o irmão deles, ele fica furioso. 2 anos depois ele mata Amnon. Depois ele foge, ou seja, a gente tem um cenário de uma violentação, nós temos um cenário de distanciamento entre irmãos, distanciamento com o pai, porque Absalão teve que fugir, porque ele tinha matado o seu irmão. Uma tragédia. O que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer para você que nós constantemente somos influenciados e envolvendo relacionamentos que nós estamos inseridos. Um dos pontos importantes aqui para a gente pensar, tirando dessa história, é o cuidado que nós temos que ter com os tipos de relacionamentos que nós estamos inseridos, principalmente a nossa família, os nossos filhos.
né? Que tipo de relacionamento os seus filhos? Quem são os amigos dos seus amigos? Você conhece os pais desses amigos? Porque às vezes a criança está ali, ela estuda do primeiro ano até a terceiro colegial, e você nunca conheceu sequer os pais do melhor amigo do seu amigo. Você sabe quem ele é? Você sabe quais são as influências? Você sabe como essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele tem sido influenciado dia a dia? Quando as minhas filhas começarem a crescer, eu vou querer conhecer sim quem são os amigos deles, quem são as famílias deles, porque um dia ela vai fazer trabalho na casa de um, outro dia ela vai brincar na casa da outra amiga, e a gente precisa estar envolvendo por relacionamentos. Por quê? Eu preciso estar atento, gente. Existem relacionamentos que eles exercem o poder de uma influência, mas eles são perversos, eles são maus. Então a gente vê aqui um exemplo ruim de relacionamento. Mas agora eu queria ir para 1 Samuel, capítulo 18, ainda na história de Davi. Um pouco lá atrás, 1 Samuel 18, ele exemplifica aqui um relacionamento bom. Verso 1, depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Nós vemos a história de amizade que é inspiradora para mim e para você sobre Jonatas e Davi. São Jonatas, filho de Saul, Davi, filho de Jessé, de tribos que naturalmente poderiam até ser inimigas. Nós vemos aqui Davi, quando ele vence Golias, ele demonstra o poder de Deus, porque ele tinha sido a pessoa usada por Deus para vencer Golias, e quando ele é nesse contexto que ele conhece Jonatas. E a Bíblia deixa claro que eles entendem, eles fazem uma conexão e uma aliança tão grande, que faz com que Jonatas, inclusive, perceba, olha, meu pai Saul, ele está começando a ficar, com o crescimento da popularidade de Davi, e Jonatas falava para Davi, cara, meu pai, né, na minha linguagem, olha, meu pai está percebendo, o negócio não está ficando legal, ele não está gostando muito, peraí, eu vou tentar conversar com ele. A Bíblia diz em alguns episódios que Jonatas tenta intervir para tentar amenizar, para que Saul não ficasse com tanta ira e tanta raiva de Davi, mas ele não conseguiu. Mas uma coisa é fato, ele tentou, ele estava lá intermediando e sendo fiel à aliança que ele fez com Davi. A Bíblia diz que Jonatas, ele reconhecia que Davi, inclusive, seria o próximo rei de Israel. Ele naturalmente seria aquele que herdaria o trono, porque ele era o filho de Saul, mas existia uma aliança tão grande, uma fidelidade tão grande, uma cumplicidade tão grande dentro desse relacionamento, que fez com que isso se perpetuasse. Eu trouxe 3 motivos pelo qual esse relacionamento entre Jonatas e Davi é inspirador. Primeiro, porque ele mostra a lealdade e o compromisso. Mesmo em situações desfavoráveis, Jonatas permaneceu leal a Davi. Jonatas ajudou a Davi a escapar, inclusive, de algumas armadilhas de seu pai. Então, primeiro, por quê? Porque ele mostra lealdade, mostra compromisso. Quando nós temos um relacionamento leal, um relacionamento que gera compromisso, nós realmente percebemos, nós nos preocupamos. Então, hoje, se você se preocupa com alguém, ou se alguém se preocupa com você, é um dos sinais de que existe uma lealdade, existe um compromisso, existe uma preocupação. Segundo ponto que inspira, é porque envolve um amor altruísta. O que é o altruísmo? O altruísmo é o contrário de egoísmo. Ou seja, uma pessoa altruísta se doa para o próximo sem esperar nada em troca. Ajuda quem está à sua volta sem precisar de incentivos ou recompensas. O tipo de relacionamento deles era esse. Era um tipo de relacionamento de amizade, de conexão, que era representado por um amor altruísta, não era egoísta. Não é, esse é o meu, essa é a minha vontade, cara, o que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te servir? Eu preciso entregar minha capa para você, eu preciso entregar minha roupa para você. Hoje, quando nós estamos aqui criando formas de fazer com que nós participamos da necessidade do outro, é porque nós queremos desenvolver em você e em mim um amor altruísta, que ao passo de olhar e falar assim, eu quero poder servir, eu quero poder ajudar, mesmo sem receber nada em troca. Porque a recompensa maior, o pastor ministrou sobre isso, nos espera lá na eternidade. E isso nós já recebemos como herança do Senhor Jesus. Terceiro motivo que nos traz essa inspiração é porque ele gera um legado com o passar do tempo. A Bíblia diz que com o passar do tempo, depois que Jonatas morre, Saul morre, Jonatas morre, Davi, já assumido o reino, ele se lembra da aliança que ele havia feito com Jonatas.
E ele pede para que os servos vão até a casa de Saul, até a casa de Jonatas, para ver se existia alguém da descendência de Jonatas. E existia uma pessoa, esse homem se chama Mefibosete. Era um homem, inclusive, aleijado. Davi fala, chame ele para cá e traz para cá. E Davi fala para ele assim, olha, Mefibosete, na minha casa, na minha mesa, sempre haverá um lugar para você, porque em memória, em aliança, em fidelidade ao que eu tinha com o seu pai, a herança de Saul vai inclusive para você, e na minha casa sempre haverá um espaço para você. Um relacionamento que inspira, ele gera legado com o passar do tempo. Sabe, eu sei que provavelmente algumas pessoas já passaram na sua vida, você se lembra, e quando a gente fala gera um legado com o passar do tempo, não só porque a pessoa morreu, mas porque às vezes algumas coisas te direcionaram para outros rumos, né? Fez você mudar de cidade, às vezes você não tem aquele mesmo contato que você tinha anteriormente, mas eu quero dizer para você, você sabe de pessoas que geraram legados, de relacionamentos e de aprendizados que até hoje você se lembra, você é grato por isso. Então, nós nos inspiramos por causa desses muitos outros motivos, mas porque o relacionamento deles inspira, porque mostra lealdade, porque envolve um amor altruísta e porque gera um legado com o passar do tempo. Então, eu trouxe esses dois exemplos para mostrar o poder que há dentro de um relacionamento. Um exemplo ruim e um exemplo bom. Agora vamos ver o que Jesus falou sobre isso, que é o texto, inclusive, que nós começamos aqui. João, capítulo 13, a partir do verso 33. Diz assim, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora eu lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Queridos, esse texto que Jesus está... de Jesus 13, verso 35, João 13, 35. Esse texto aqui, ele fala a respeito da última ceia, e aonde Jesus ele faz, e ele exemplifica, ele ilustra, inclusive, o tipo de amor que ele estava mostrando e ensinando para os seus discípulos. Quando ele pega a capa, ele coloca na cintura, e ele lava os pés dos discípulos. E ele lava os pés de todos os discípulos que estavam ali. Ele começa a mostrar o exemplo de um amor altruísta, ele começa a mostrar o exemplo do amor que ele esperava que nós olhássemos como uma referência. Talvez você vai olhar para alguém e falar assim, cara, eu ainda não consigo amar que nem Jesus, né? Eu consigo lavar os pés da minha esposa, mas lavar os pés daquele meu amigo com a unha toda zoada, toda suja, cara, eu não estou pronto muito para isso, tá? Porque assim, lavar os pés da minha filha, eu quase como o pé da Rebeca, da Bela, que agora da Bela já está começando a dar um chulezinho já, viu gente? Um chulezinho de adolescente. Falei, Bela do céu, ainda mais quando ela usa aquelas sandalinhas lá. Mas ainda assim, é um chulé gostoso, não é um chulezinho gostoso. Mas o meu chulé já não é tão gostoso, não. Nem da Esther. Eu não ligo os pés da Esther, eu mas amor. E eu sei que você também tem chulezinho, gente. Porque o que eu estou exemplificando é que nós lavarmos dos pés de uma criança que não é sujo, que é puro, que é agradável. A questão é que o Senhor nos chama também para lavarmos pés que não são tão agradáveis. O que Jesus estava nos mostrando, inclusive, é porque ele lavou os pés do próprio Judas, e Judas era aquele que estava prestes a trair Jesus. Mas isso não fez com que a atitude de Jesus e o comportamento dele fosse diferente, ou separasse, porque você vai ter uma atitude ruim comigo. O convite de Jesus para nós é amarmos como Ele amou. Essa é a nossa referência. Talvez você ainda não esteja conseguindo, eu não esteja conseguindo, mas esse é o meu alvo, é isso que eu busco, é por isso que eu preciso orar, porque quando eu não consigo amar alguém como Jesus amou, eu preciso me arrepender. Por quê? Porque se eu amar, eu vou mostrar para o mundo quem é o meu discipulador. E o meu discipulador é Jesus Cristo. Nós temos pessoas aqui que exercem papéis que nos ajudam a olharmos para Jesus Cristo. Mas ele estava dizendo que se você amar uns aos outros, eu serei conhecido e todos saberão que vocês são os meus discípulos. A gente vê
essa parte, esse exemplo de amor, muito, muito forte. E a gente já falou sobre isso, a gente está enfatizando aqui. Mas o último verso, que foi inclusive o verso que nós lemos base, ele diz assim, versículo 35. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Querido, quando a gente vê Jesus falando a respeito disso, é porque o chamado para o relacionamento não é simplesmente porque eu vou trazer alguns benefícios aqui de relacionamentos entre irmãos, mas é porque também essa é a forma que Jesus escolheu para ser conhecido no meio do povo. É através do compartilhamento do amor. Você pode querer andar como Jesus, falar como Jesus, cantar como Jesus, você pode querer fazer tudo como Jesus, mas se você não amar como Jesus, você não estará cumprindo e não estará fazendo com que ele seja conhecido. A forma como nós aprendemos biblicamente de fazer Jesus ser conhecido é amando uns aos outros. João 1,12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Voltando no tema que eu comecei falando aqui, nós olhamos para Deus e eu e você, se eu recebi, se eu criei ou creio em seu nome, logo ele se torna o meu pai, ou eu me torno filho dele, certo? Todos estão de acordo com essa afirmação bíblica que ele está dizendo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E aí a gente celebra, por quê? Porque eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, meu pai é top, seu pai é quem? Meu pai é o cara que criou o universo. Meu pai é esse homem todo-poderoso, meu pai é essa pessoa gigantesca, ele é onipotente, ele pode estar aqui, ele pode estar ali, ele conhece, ele sonda o meu coração. A gente fala a respeito de Deus, a gente canta a respeito de Deus, a gente exalta o nome do Senhor. Nós estivemos aqui 24 horas adorando e exaltando, porque uma verdade nos foi dada, uma promessa nos foi entregue, a promessa de nos tornarmos filhos de Deus. Senhor, eu posso ser abandonado pelos meus pais, eu posso ser esquecido pela minha família, mas o Senhor me ama, o Criador do céu, o Criador do universo, é Ele que cuida de você, é Ele que olha para você, e a gente aprende constantemente a olharmos para Deus. Deus é meu pai, Deus é meu pai, nós incentivamos isso. Só que nós precisamos também entender que se eu olho para Deus como pai, e se vocês estão adorando a Deus como pai, todos nós estamos adorando como pai, logo existe um poder entre o relacionamento de filhos, o que se tornam irmãos. Eu e você somos filhos de um mesmo pai. Eu e você somos filhos de um mesmo Deus Pai. E esse relacionamento de irmãos também precisa entender que há benefícios nisso, há poder nisso, em nós compartilharmos a vida, há poder em nós desfrutarmos de verdades que nós aprendemos a respeito do relacionamento, do convívio, da conversa. Eu vou trazer aqui alguns benefícios de forma prática para você, sobre a importância de se relacionar com irmãos. Primeiro, irmãos compartilham a fé e nos ajudam a crescer espiritualmente. Hebreus 10, 24 diz assim: consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Consideremo-nos uns aos outros para nos incentivar. Um dos benefícios, nós poderíamos citar vários, eu vou citar 4 aqui, mas um dos benefícios é porque irmãos compartilham a fé e nos ajudam a crescer espiritualmente. Querido, certamente você tem ou já teve pessoas que te ajudaram a crescer espiritualmente, que te incentivaram, que te tiraram da zona de conforto, que te motivaram, que te impulsionaram. Eu tenho certeza disso, porque é por isso que inclusive nós incentivamos e falamos todos os domingos aqui, para que você participe de uma célula, para que você participe de um live. Nós temos aqui vários lives acontecendo são as reuniões nas casas, que estão acontecendo nas casas de pessoas que se disponibilizaram para que a palavra do Senhor fosse compartilhada. Um dos grandes objetivos disso é para que você seja inserido, é para que você participe de um lugar onde as pessoas podem compartilhar experiências. Certamente você teria aqui um exemplo de dizer, quando eu estava lá e eu ouvi alguém compartilhando uma experiência, cara, aquilo me motivou, aquilo me fez acreditar que eu também conseguiria, que eu também poderia chegar lá, que eu também poderia vencer. Então, um dos benefícios de andarmos em irmãos, inclusive irmãos, gente,
A gente fala, né? Eu acho que esse termo parece que ele era muito mais usado antes. Parece que com as entradas de church, essas coisas todas, irmão, irmã, agora é meu brother. Meu parceiro, tá tudo bem se você gosta de falar assim. Eu quero dizer para você, nós vamos falar irmão sim, que eu sou irmão, você é irmã, nós somos irmãos. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, você é minha irmã, somos filhos de um mesmo pai, você é meu irmão, somos filhos de um mesmo pai, e não tem essa não de tempo passar, você vai ser meu irmão, vai ser meu irmão até a eternidade. Que mané história, vamos falar irmão saudoso da igreja, os irmãos... Segundo motivo aqui, irmãos trazem consolo nos dias maus. Romanos 12, verso 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Romanos 12, 15 diz sobre nós partilharmos os momentos. Nós já dividimos isso aqui também, sobre dias maus que nós passamos e que provavelmente vocês também já receberam. Irmãos, quando caminham juntos, eles consolam uns aos outros nos dias maus. Nos dias que nós estávamos maus, nós recebemos consolo de muitos de vocês, oração e intercessão, juntos naquela busca pela saúde das minhas filhas, porque andar em parceria, andar junto te traz esse benefício. É por isso que, de novo, eu te encorajo a participar de algo. E eu quero dizer para você, pessoas vão falhar com você. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo domingo, porque pessoas vão falhar. E não é porque alguém falhou comigo que eu penso que aquilo que biblicamente está escrito já não tem mais valor. Não é porque alguém um dia, mas o dia eu estava passando por um problema, mas ninguém foi me visitar. Ninguém foi me ver como eu estava. E às vezes você nem falou, né? O pastor já falou isso aqui, deixou claro, de não temos bola de cristal, não temos bola de cristal. E ainda assim que nós soubéssemos, pode ser que nós tenhamos falhado, pode ser que alguém tenha falhado com você, mas eu quero dizer, aquilo que é princípio, é bíblico, carece de arrependimento. Se alguém falhou com você, nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Perdoe, mas não deixe de viver uma verdade bíblica, a verdade de que nós somos chamados para consolar uns aos outros. Você foi chamado não só para receber consolo, você também foi chamado para oferecer consolo. Então seja você alguém que permite com que a palavra de Deus não pare em você, mas flua através de você. Pensa nos primeiros cristãos, naqueles que estavam sendo perseguidos, quando a igreja começou a expandir, inclusive, ela foi expandida e uma das motivações foi por causa dessas perseguições. À medida com que as perseguições estavam acontecendo, a igreja ia para um lado, a igreja ia para o outro, ela começou a alcançar lugares. E essa foi uma das estratégias, mas eu imagino eles dividindo um com o outro, o fardo, falando, cara, tá difícil, nós vai para um lado, vem alguém, vai para o outro, vem outro inimigo aqui, alguém que está querendo acabar com a gente compartilha, mas nós vemos os discípulos, nós vemos os apóstolos ficando felizes pelas provações que eles passaram, porque eles sabiam que toda e qualquer provação traria glória para o nome de Jesus, porque eles estavam sofrendo por uma causa. Eu quero dizer para você que nós precisamos buscar e aprender muito com isso, para que quando nós estivermos passando por situações, por dificuldades, como o pastor disse hoje na hora da ceia, que nós possamos ainda criar uma maturidade a ponto de glorificarmos ao Senhor e dizendo assim, eu sei que isso ainda vai aperfeiçoar o meu coração, isso vai aperfeiçoar a minha fé. Mas você foi chamado para andar junto, para que você possa consolar outras pessoas nos dias maus. Terceiro motivo, olhar como irmão para alguém que está tendo sucesso me faz acreditar que eu também consigo. Afinal, somos filhos do mesmo Pai. Gálatas 3:26 diz assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então todos nós somos filhos. Ele está dizendo, esse terceiro ponto que eu estou trazendo é, olhar como irmão para alguém que está tendo sucesso me faz acreditar que eu também consigo. Afinal, nós somos filhos do mesmo Pai. De novo, as habilidades minhas podem ser diferentes das suas. As suas podem ser diferentes da pessoa que está do seu lado. Mas quando eu olho para ela, eu falo assim, mas ela é irmão, ela é meu irmão, ela é minha irmã, ela é filha do mesmo Pai. Então a mesma mente que está, a mente de Cristo que está sobre ela, está sobre mim. Então eu também vou conseguir exercer na íntegra o ministério que Deus tem para a minha vida. Eu lembro da minha irmã mais velha, nós somos em 4 filhos em casa. A minha irmã mais velha se chamava Tatiane e ela exercia um papel de liderança espiritual
muito forte dentro de casa. Eu sou o mais novo, ela era mais velha, e eu olhava para ela e eu sempre me inspirei nela. Mas uma das coisas que me fazia acreditar e que eu também poderia crescer, eu também poderia aperfeiçoar, eu também poderia ser um ponto forte, é porque quando eu olhava para ela, ela era minha irmã, ela não era minha mãe, porque a minha mãe e o meu pai, eles eram super poderosos, mas os meus irmãos não, eles estavam ali junto comigo, eles eram melequentos que nem eu, eles comiam Danone que nem eu, eles deixavam a casa bagunçada que nem eu. Então sabe, quando eu olhava para olhar para o lado e ver as pessoas como irmãos, ela parece que facilita o nosso olhar de dizer assim, cara, eu também consigo. Ela era uma irmã mais velha, responsável, e que me influenciou e despertou em mim a vontade de também ter habilidades como ela tinha. O que eu quero trazer é que quando eu olho para a pessoa, não como o rei, como o pastor, como o pai, quando nós somos convidados a olharmos como irmãos, nós olhamos para as habilidades e para o avanço que as pessoas estão tendo e falamos assim, eu também consigo, eu sou filho do mesmo pai. Eu sou filho do mesmo pai. E se Deus está entregando algo para aquele, Deus não tem filhos preferidos, Ele vai também entregar coisas na minha vida se eu buscar. Então o terceiro ponto é por esse. Quarto motivo, irmãos nos ajudam a permanecer firmes contra o inimigo. Eu vou ler dois textos aqui. Primeiro, Eclesiastes 4:9. É melhor... Que susto. eu dei um print no meu celular aqui, com o versículo, e está 11h41, que foi de manhã. Eu achei que já estava muito tarde. Falei, meu Deus, onde eu estava nesses últimos minutos? Só para descontrair, para vocês voltarem aqui, vamos lá. Quarto ponto, irmãos nos ajudam a permanecer firmes contra o inimigo. Vamos lá. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O convite que o Senhor Jesus faz, que é um convite barra uma ordem, é para que nós representássemos sim Ele, mas Ele diz que quando nós andamos juntos, nós temos a condição de desfrutar coisas que sozinhos nós não desfrutamos. Ele está dizendo que se um amigo cair, o outro ajuda a levantar, se está frio, 2 podem se manter aquecidos, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. O chamado que Deus faz e que Jesus faz e que por meio de toda a sua palavra é para que vocês andem, para que nós possamos andar juntos, porque isso vai nos ajudar a permanecermos firmes contra o inimigo. Queridos, se você conseguir entender que confessar tentação vai melhorar e você não precisará confessar pecado, porque quem confessa a tentação tem grande chance de não confessar pecado, porque você está trazendo a sua confissão para antes, está antecipando um problema. Eu quero dizer que você vai vencer o inimigo. Biblicamente está dizendo assim, ai de você que está sozinho, porque quando cair não tem quem levante, mas aquele que está junto, aquele que está andando junto, aquele que está caminhando junto, quando cair o outro ajuda a levantar. Provérbios 18:1 diz assim, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Talvez se nós conversarmos aqui, alguns diriam assim, olha, mas eu sou mais na minha, eu sou mais sozinho. Gente, eu não estou falando daquele momento que você entra no seu quarto e fica sozinho para você tirar o seu tempo devocional com Deus. Eu estou falando de quando você sai de lá, de quando você vai se envolver com pessoas, a partir do momento que você vai se relacionar com pessoas. É esse tipo de envolvimento que Jesus está dizendo. Existirão os momentos de silêncio, existirão os momentos sozinhos, mas toda a outra parte vai ser um momento onde nós iremos avançar. E se você buscar viver uma vida isolada, nós vemos aqui que quem se isola busca interesses egoístas. O Senhor não me chamou e Ele não te chamou para viver interesses egoístas. Ele te chamou para que você possa compartilhar
compartilhar uma vida, para que você possa compartilhar uma história e você entenda que dessa forma você estará fazendo com que Jesus seja conhecido por meio do amor entre os discípulos. Para nós fecharmos aqui, 1 João capítulo 1, verso 6 e 7. Ele diz assim, 1 João 1, verso 6 e 7. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa palavra comunhão, no grego aqui, ele traz é a palavra koinonia. E ele traz o sentido de você compartilhar convívio. É uma conotação de sócios em uma empreitada. Essa palavra koinonia aqui, ele fala de uma comunhão. Ele fala assim, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa koinonia é como se nós pudéssemos ilustrar, eu vi uma ilustração do Theo Hayashi, eu achei legal para nós entendermos. É como se nós tivéssemos um saco cheio de recursos e todos nós inseríssemos as nossas mãos nesse mesmo saco para que nós pudéssemos extrair alguns recursos. Essa koinonia, essa comunhão é quando assim, não é cada um tem o seu, a fonte é a mesma. Então todos nós colocamos as nossas mãos e nós extraímos aquilo que nós estamos precisando, aquilo que precisa para se tornar parecido com Jesus. Ele está dizendo, no meio dessa koinonia, no meio dessa comunhão, e essa comunhão que vai além de um café, ou um almoço, ou uma janta, ela está relacionada à geração, a fazer vida no reino. Eu quero que você entenda que existe um poder nos nossos relacionamentos e na nossa comunhão tão grande, de que quando você chamar alguém para tomar um café, não vai ser mais só um simples café da tarde que você vai tomar. Você está participando de algo bíblico chamado koinonia. A partir daquela reunião, a partir daquela comunhão, pode ser gerado, e não pode, mas vai, porque você manifesta o amor de Jesus. Isso vai gerar vida. Isso vai gerar vida no reino. Por que nós estamos aqui todas as semanas formando líderes? Nós temos aqui a nossa reunião de Tadel, por exemplo, que nós separamos e preparamos líderes, e nós incentivamos pessoas. Isso não pode estar concentrado no pastor Mateus. Isso não pode estar concentrado em mim, eu não consigo. Nós nunca conseguiremos, nenhuma pessoa, por mais disponível que ela possa ser, ela não vai conseguir atender, ela não vai conseguir estar em todos os lugares. Nós precisamos formar pessoas com esse mesmo DNA, com essa mesma identidade. Nós precisamos formar líderes, nós precisamos formar pessoas que entenderam a necessidade de se relacionar com os outros, que entenderam a necessidade de disponibilizar o seu tempo para os outros. Porque quanto mais pessoas nós estivermos fazendo isso, mais o nome de Jesus será conhecido, mais o nome de Jesus será falado, mais as benfeituras de Jesus será revelado para a comunidade, para a igreja. Queridos, o Senhor nos chamou porque Ele disse assim, olha, quando vocês amarem uns aos outros. Então quando você estiver tomando café com alguém, você está amando outra pessoa, você está dedicando um tempo para essa pessoa, a ponto de dizer, a pessoa dizer, cara, você é discípulo, entenda a mensagem, você é discípulo de Jesus, porque você faz exatamente o que a Bíblia ensina, você ama as pessoas. Nós estamos numa era de necessidade de desenvolver relacionamentos, se nós precisarmos aprender, eu preciso aprender sobre isso, você precisa aprender sobre isso, nós precisamos, essa igreja precisa aprender, porque nós estamos crescendo. Semana passada nós tínhamos aqui pouco mais de 700 pessoas, adorando ao Senhor Jesus, compartilhando. Foi o batismo semana passada? Estou até... O batismo aqui, celebrando mais pessoas chegando, pessoas que estão se aproximando. Eu quero dizer para vocês, foram 700, amanhã vai ser 1000, daqui a pouco vai ser 1500, depois serão 2000 pessoas. Eu quero dizer onde estão as pessoas que estão dispostas a entender biblicamente que elas foram chamadas para se relacionar com pessoas. Aquele que se isola, ele está alimentando o seu próprio egoísmo. Nós não fomos chamados para vivermos uma vida isolada.
Mas é difícil se envolver com outras pessoas. Alguém pisa no meu pé, nós vamos aprender. Nós não somos perfeitos, somos falhos, mas estamos dentro de um processo onde o nome de Jesus será conhecido por meio dos nossos relacionamentos. Eu creio no momento onde nós estaremos nas nossas células, nós estaremos fazendo as nossas casas de paz, nós estaremos levando o amor entre os irmãos, e as pessoas irão conhecer Jesus Cristo por causa daquilo que eu e você fazemos lá onde não tem ninguém vendo. Vai se limitar em poucas pessoas, se você não abrir a sua mente e dizer assim: eu também faço parte disso. Como é que eu posso amar alguém? Como é que eu posso fazer o nome de Jesus conhecido? O Senhor te chamou para olhar para Ele, para Deus Pai, como Pai, mas Ele também te chamou para que você olhe para a pessoa que está do seu lado e fale: você é meu irmão, você é minha irmã, e eu quero te amar. O amar vai depender daquilo que for necessário. Às vezes vai ser servindo, às vezes vai ser dando algo de comer, às vezes vai ser dando algo de vestir. O ponto é, o Senhor não te chamou para viver isoladamente. Isso não é eu que estou dizendo, isso é Jesus que está dizendo. Às vezes, não gosto muito de me relacionar com pessoas. Até hoje você talvez não tinha tanta clareza sobre isso. Hoje você vai entender que existem muitos benefícios aqui, nós entendemos isso. Eu citei 4 por causa do tempo. Mas é mais do que isso. É porque eu obedeço. É porque você obedece a Cristo. E porque quando você se relaciona amando alguém, você está fazendo com que Ele seja conhecido. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu queria que vocês se colocassem de pé nessa noite. Talvez essa mensagem para você, ela pode trazer à mente alguns relacionamentos, algumas amizades, algumas pessoas que por algum motivo você permitiu que ou se esfriasse, ou que você permitiu que alguma falha, alguma frustração te distanciasse a ponto de trazer sentimentos ruins para você. Talvez seja momento de você refletir e dizer: Senhor, eu preciso me consertar. Talvez essas pessoas podem ser amigos ou podem ser famílias, eu não sei, mas dentro dos relacionamentos onde você está inserido, como é que você está? Como é que você está lidando com eles? Afinal, isso vai falar muito se você está cooperando para que Jesus seja conhecido como discipulador da sua vida ou não. Que você possa refletir sobre a importância. Se todas as vezes que está tudo bem você escolher um dia para descansar, eu quero descansar, quero ficar só em casa, não quero me envolver com ninguém, não quero falar com ninguém, mas se isso faz parte de uma rotina constante na sua vida, eu quero dizer para você: tome cuidado. Tome cuidado, porque Jesus te chamou para abrir a porta da sua casa, para se envolver com pessoas, para se relacionar com os irmãos de Cristo, com os irmãos em Cristo, que tem o mesmo Pai. Queria que você fechasse seus olhos nessa noite. Nós cantaremos uma canção. Eu queria que você, durante essa primeira parte, você pudesse refletir um pouco sobre essa mensagem, pensar sobre como é que você tem tratado, lidado, com que maturidade você tem lidado com os relacionamentos. Olhar para as pessoas como irmãos vai fazer com que você coopere para que Jesus seja conhecido. E se isso não está acontecendo, é necessário arrependimento. Então tirem alguns minutos para você meditar sobre essa mensagem, em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
mim, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu queria fazer algo diferente nessa noite. Queria que você fechasse os corredores aqui, desse a mão para a pessoa que está do seu lado aí. Nós vamos cantar essa canção de novo e você vai poder olhar para o lado aí, cantar junto com essa pessoa, olhar para o olho dela. Nós somos uma igreja formada por uma família, e nessa família existem pessoas que erram, existem pessoas que caem, mas eu quero que você aprenda a intensificar o seu entendimento de que as pessoas que estão do lado são os irmãos que o Senhor colocou sobre a sua vida. São os irmãos que o Senhor escolheu para você. Dá uma olhada aí para ver. Olha os rostos tão lindos aí. São essas pessoas, irmãos. Você pode... existe uma verdade. Existe uma verdade. Às vezes a pessoa fala assim, eu não nasci... Eu não escolhi a família que eu ia nascer, né? Eu não escolhi os pais que eu teria. Eu escolhi a minha esposa. Eu não escolhi os pais que eu teria. Mas graças a Deus, Deus foi bondoso comigo. Me deu os pais maravilhosos. Eu quero que você saiba que você pode até ter escolhido a igreja, escolher aqui a Paz Church de Tapetininga, mas você não pode escolher todos os irmãos aqui não. Então eu quero dizer para você, vai aprender a se relacionar com cada um, sim. Vai aprender a lidar com os calos de um, vai lavar os pés daquele que está com a unha grande, vai cortar a unha dele ainda, irmão. O Senhor nos chamou para vivermos em comunidade. O Senhor nos chamou para vivermos em comunhão, em alegria. Então nós vamos cantar essa canção de novo. Eu queria que você cantasse junto aí, em um coral, sorrindo, olhando para a pessoa que está do seu lado aí. Glória a Deus. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. A família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração. Como fruto desse novo coração, declare aí do seu lado. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo
é assim que o Senhor espera que nós vivemos, ó Pai. Em união, adorando ao Senhor Jesus, compartilhando da nossa vida e desenvolvendo o relacionamento entre os nossos irmãos. Senhor, perdoa-nos, ó Pai amado, porque às vezes nós não valorizamos da forma como deve, da forma como o Senhor espera, mas eu quero dizer que os nossos relacionamentos irão mostrar para o mundo que nós somos discípulos de Jesus Cristo e de que é o Senhor que governa as nossas vidas. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor. Senhor, eu declaro que os nossos relacionamentos serão relacionamentos saudáveis, relacionamentos que edificarão a nossa vida, que trarão consolo, que trarão encorajamento, que compartilharão a vida. Nós oramos, ó Pai amado, por essa cidade de Itapetininga. Nós oramos, ó Pai amado, pelo lugar onde nós estamos inseridos. Senhor, que a união dessa igreja, o despertar de uma comunidade, Deus, que atrai a Tua presença, alcance os lares, alcance os 4 cantos dessa cidade, e que o Seu nome seja conhecido, porque nós decidimos amar uns aos outros. Aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Forte, aplauda ao Senhor Jesus. É Ele que governa as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ainda assim, desse jeitinho aí, pode ficar aí. Queria convidar os líderes aqui à frente. Nós vamos encerrar ainda meio juntos aí. Só abre uns passinhos para o líder passar. Nós queremos orar por você, porque caminhar junto também também significa nós compartilharmos e intercedermos pela sua vida, pelas nossas vidas. Então que você possa, se você tem algum motivo específico, nós queremos te convidar para vir aqui à frente no final do culto. Nós queremos orar por você. Independente do motivo, nós estamos aqui como irmãos servindo essa comunidade, e que você possa que você não fique de fora disso. Então nós te encorajamos, estaremos aqui para orar por você, amém, queridos? Você que recebeu essa palavra, mais uma vez, aplauda o Senhor Jesus bem forte. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite maravilhosa, obrigado por essa palavra, obrigado por cada momento que nós passamos aqui, Senhor. Nós queremos desenvolver os nossos relacionamentos, e eu creio que nós iremos, porque o Senhor é aquele que também nos capacita a fazer isso. Te agradecemos em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e abençoe a sua casa, a sua família, que o amor, a graça, a comunhão, o poder do Espírito Santo, do Pai e de seu Filho Jesus Cristo estejam com todos, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada.